Todo mundo quer viver da internet, mas 95% das pessoas fazem isso da forma mais difícil. Ficam tentando virar youtuber, influencer, famoso, vendendo curso, coisas que precisam de audiência, sorte e muito tempo para que isso dê certo. Existe um caminho que é muito mais previsível que eu comecei a trilhar lá em 2017, consegui viver disso em 2020. Eu levei mais tempo, obviamente, mas hoje em dia isso aconteceria de uma forma muito mais rápida. E quando a gente fala sobre viver da internet aqui no YouTube, principalmente, pouca gente fala dessa maneira. Aprender uma habilidade específica hoje que você consiga prestar um serviço para alguém de uma forma remota é a forma mais fácil que você tem de usar apenas o seu computador, gerar uma renda suficiente para sustentar você e que você tem liberdade geográfica e financeira, dependendo de quanto custa a sua vida. Eu estou falando de custo de vida, mas porque assim, se você atender um cliente que você cobra R$ 500, que é muito pouco, se você tiver atender 10 clientes, é R$ 5.000, que já é muito mais do que a maioria das famílias brasileiras recebem hoje em dia. A primeira coisa que você precisa entender, e eu acho que o assunto mais importante que eu preciso trazer aqui, é que o marketing digital ele vendeu uma ilusão para todo mundo. A ilusão de que para viver da internet você precisa ser famoso, ter milhões de seguidores, ser viral, ser um influencer. Isso é o caminho mais incerto que existe, é o caminho com certeza mais difícil para você gerar uma renda com a internet. E é por isso que hoje em dia é tão fácil criar um conteúdo aqui no YouTube de renda extra, TikTok Shop, afiliado, dropship, qualquer coisa que gere uma renda mínima para você. E esse vídeo tem diversos cliques porque as pessoas estão buscando gerar renda a qualquer custo. Eu posso te garantir que a maioria dos influencers com 100 mil seguidores, em média, eles ganham menos do que uma pessoa que presta serviço de marketing digital que tem uma média de 50 clientes. Eu te garanto isso. Porque ter audiência não é igual a ter renda. A audiência, na verdade, é uma vaidade disfarçada de métrica, de estratégia. Enquanto tá todo mundo aqui brigando por atenção, tentando viralizar um vídeo, tem uma galera que focou em aprender uma habilidade, tá prestando serviço aí quietinho nos bastidores, fazendo muita grana. Quantas pessoas hoje vocês veem surgindo do nada aqui no YouTube que já ganha muito dinheiro e agora vai começar a ensinar? São pessoas que, assim como eu, trabalharam por muitos anos nos bastidores, ganharam muito dinheiro, vivem disso e agora começaram a criar conteúdo. Porque depois que você já tem uma vida financeiramente mais estável, que você já sabe ganhar dinheiro através da internet, você consegue criar conteúdo de uma forma muito mais tranquila. Eu já tive vários canais aqui no YouTube e nenhum deles foi tão simples, tão mais fácil quanto está sendo esse aqui. Ainda mais que o meu trabalho é justamente trabalhar nos bastidores de vários influencers e canais grandes aqui do YouTube. Tem muita gente aí trabalhando em bastidor, prestando serviço, ganhando mais de R$ 20.000 por mês. Eu vou te falar que eu descobri isso quase por acidente, porque eu lembro que eu trabalhava, já empreendia há muito tempo, mas em 2017 para 2018 eu comecei a pesquisar muito sobre marketing digital. E eu sempre já trabalhava com, de certa forma, gerenciamento de rede social, criação de postagem, obviamente de uma forma muito mais amadora. Mas, dito isso, eu comecei a acompanhar algumas pessoas que na época começavam a soltar algumas coisas referente a esse tipo de trabalho. Pouquíssima gente ganhava muito dinheiro e pouquíssima gente abria o jogo de fato do que era viver do marketing digital. E o negócio começou a virar mesmo para mim quando começou a pandemia, onde muita gente começou a pedir minha ajuda porque já sabia o que eu fazia e o que eu estava estudando. É onde começou a vir muito cliente, um atrás do outro, e me possibilitou viver disso e pegar todo esse dinheiro e reinvestir no meu negócio, aprendendo novas habilidades, me aperfeiçoando, mudando estratégia, criando um negócio de fato, né, um CNPJ, todo um sistema, processos internos, enfim, foi aí que eu me profissionalizei de verdade. 2020 foi um grande ano de virada para mim. Até essa virada de chave, o maior valor que eu tinha cobrado de um cliente era R$ 400 por mês. E eu ficava muito feliz com isso. E nessa época, em 2020, o meu menor valor cobrado já era R$ 500. Então já era um pouco mais do que eu cobrava antigamente. E aí depois foi só ladeira acima, vamos dizer assim, porque eu comecei a cobrar cada vez mais e mais pelos meus contratos e comecei a contratar pessoas, a delegar algumas funções, foi virando um negócio, uma empresa. Vamos lá, se você quer começar a ganhar dinheiro com isso hoje, eu vou te mostrar aqui 5 habilidades principais que todo empresário de qualquer negócio, seja negócio local, hamburgueria, barbearia, qualquer negócio precisa ter. Se você é dono do seu negócio, você precisa saber disso. A primeira é gestão de tráfego pago, a pessoa que sabe fazer anúncios online, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no YouTube, no Google, você precisa entender como funciona e saber fazer os anúncios. Um gestor de tráfego pago mediano consegue cobrar cerca de R$ 3.000 por mês para trabalhar numa agência ou uma empresa que presta esse tipo de serviço. Então você não precisaria nem procurar clientes. Se você for procurar clientes, o gestor de tráfego mediano consegue cobrar cerca de R$ 800 a R$ 1.000 por mês de cada cliente. Se a gente está falando aí de 10 clientes a R$ 800, a gente está falando de R$ 8.000 por mês.
Essa já seria uma ótima forma de começar. A segunda é o copywriting e os funis de vendas. Uma pessoa que sabe estruturar um funil de venda, que sabe fazer escritas e textos que vendem, consegue ajudar uma empresa a faturar muito mais escrevendo as copies e até páginas de vendas que obviamente vão surtir muito efeito. Outra habilidade é a gestão de redes sociais estratégica. Uma pessoa que sabe montar um funil de conteúdo ou um calendário de conteúdo que surta efeito, que não seja só postagens aleatórias. Essa pessoa foi exatamente essa habilidade que me fez começar. Quarta habilidade é a edição de vídeo. Hoje em dia a demanda por vídeos curtos, por vídeos longos, por edição simples que seja, é muito grande. Aprender a editar vídeo hoje você consegue fazer pelo celular, por um tablet, por um computador, qualquer aplicativo como o CapCut, que é um aplicativo simples, você consegue fazer. Tem muita demanda hoje, você consegue ganhar acima de R$ 5.000 por mês tranquilamente. Por fim, a automação de marketing. Essa é uma demanda que tem gerado ultimamente altas procuras no mercado de marketing, pessoas que conseguem montar sequências de e-mail, chatbots, funis automatizados, implementações de atendimento via CRM, por exemplo, qualquer tipo de automação via ManyChat, que é onde integra com o Instagram. Essa é uma demanda altíssima no mercado. E se você for pensar o que todas essas habilidades têm em comum, elas resolvem uma dor específica do empresário, que é normalmente gerar clientes e vendas, né? Aumentar o faturamento da empresa. Todos eles têm uma dor e uma dessas habilidades resolvem essa dor específica que é gerar vendas. E hoje em dia você consegue aprender isso rapidamente, de 3 a 6 meses você já está bom e consegue prospectar clientes ou até buscar empregos na área. É muito mais fácil hoje, você consegue acessar o próprio YouTube e aprender isso de graça. E agora eu quero te ensinar como que você vai conseguir os seus primeiros clientes. Primeira coisa, escolha uma das habilidades e mergulhe fundo, vá fundo, assim, mas assim, não tente aprender tudo ao mesmo tempo. Muito melhor você ser especialista em alguma coisa do que ser medíocre em 5. Segundo passo é você oferecer o seu serviço de uma forma gratuita para algumas pequenas empresas. Melhores ainda se elas forem do seu círculo social, alguma irmã, um tio, primo que tem empresa, um açaí, qualquer coisa você consegue prestar essa habilidade para essa pessoa em troca de você receber cases de sucesso. Porque ter cases de sucesso vai te ajudar muito quando você for prospectar um cliente e você conseguir mostrar que a sua habilidade já gerou resultado para algumas pessoas. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é gerar esses cases. Oferece o serviço de graça, você vai ganhar experiência e os cases depois você prospecta os seus primeiros clientes que vão te pagar. Obviamente, faça isso por um tempo, 1, 2 meses, e aí você pode negociar com essa pessoa depois para, a partir do terceiro mês, começar a pagar você. Outra coisa, no começo você deve cobrar pouco. Sempre cobre pouco no início e entregue muito. Construa primeiro a sua reputação, depois você tenta construir valor na sua entrega. E a diferença de quem consegue de fato viver na internet para quem não consegue não é a habilidade técnica, não é você conseguir aprender exatamente o que você está tentando aprender. É exatamente a pessoa que tem coragem de fazer isso, a coragem de começar imperfeito, não estando pronto e depois ir ajustando conforme vai passando o tempo. A maioria das pessoas tem medo de fazer isso ou é perfeccionista demais para começar, mesmo sem estar pronto. Beleza, então, agora você conseguiu os primeiros clientes, como que a gente pode padronizar isso de uma forma que você consiga escalar isso para uma renda muito boa? Primeiro princípio é padronizar os processos, algo que você consegue replicar a cada cliente novo que entra. Você não precisa ficar pensando, quebrando cabeça toda vez que um novo cliente vai entrar e contrata o seu serviço. Você consegue simplesmente replicar o que você já fez. Se você, por exemplo, faz gestão de redes sociais, já tem aí um template para um briefing. Sempre que o cliente entrar, você já tem um briefing pronto para mandar para ele. Já tem mais ou menos uma ideia de como você vai montar o calendário. Quais são os principais métricas se você enviar no relatório para um cliente, já tem tudo isso pronto. Princípio 2 é a precificação baseada em valor. Não cobre pela hora que leva. Isso aí eu acho que é um dos maiores erros e que na minha época ainda ensinavam dessa maneira. Mas você não deve cobrar pela hora que você trabalha. Cobre pela entrega de valor. O quanto de valor você gera para essa pessoa. Qual é o resultado que você entrega. Se você consegue, através de R$ 1.000 em anúncios, fazer com que um delivery venda R$ 20.000, você precifica em cima disso. Se você gera os R$ 20.000, se você decidir cobrar R$ 2.000 para fazer isso, é barato para eles. Terceiro princípio é você se especializar em um nicho. É muito mais fácil, pensando em fechar vários clientes. Se você trabalha somente com delivery, a cada delivery que fechar, você já tem mais ou menos um entendimento do mercado, entende como é que funciona um restaurante delivery, e por aí vai. Se você fecha um dia um pet shop, outro dia um advogado, outro dia um supermercado, um delivery, a cada cliente novo de um nicho que você nunca trabalhou, você precisa pesquisar, se adaptar, entender o mercado, entender o cliente. É muito mais trabalhoso até o projeto engrenar de vez. O princípio 4 talvez seja a primeira forma que você vai começar a fechar muitos clientes, é um sistema de indicação, porque a gente demora para ter um processo comercial que nos permita fechar vários clientes toda semana. Agora, se você implementar um processo de indicação onde todo cliente pode te indicar mais um, em poucos meses você vai ter o dobro de clientes. Crie um sistema de indicação, ofereça brinde, descontos, comissão, qualquer coisa que você consiga para conseguir mais indicações. E para a gente encerrar, eu não posso deixar de falar da maioria dos erros de quem vai começar, comete sempre os mesmos erros. É inacreditável.
Primeira coisa, síndrome do impostor extrema. As pessoas acham, não tô pronto ainda, preciso estudar mais uns 3 meses, mais uns 6 meses. Não, calma, ainda não, mês que vem vai. A pessoa fica sempre usando a síndrome do impostor e aí fica procrastinando de começar sempre. Evite isso. Você não precisa ser um expert mundial, só precisa saber mais do que o seu cliente e gerar resultado para ele. Às vezes você até sabe o mesmo que ele, só que ele não tem tempo para fazer. O 2 é o preço de amigo. Não cobre muito barato, achando que só assim o cliente vai fechar com você. Preço baixo não atrai cliente bom, só vai atrair cliente que vai dar dor de cabeça para você e você vai pensar que não compensa. Erro 4, não cobrar adiantado. Sempre cobre adiantado. Aqui você não é funcionário, você é um prestador de serviço. Sempre que você vai prestar um serviço, você primeiro recebe e depois você presta o serviço. Nunca da maneira ao contrário. E por fim, o erro mais comum é não medir o resultado. Se você não medir os resultados, você não vai conseguir provar o valor que você entrega. Se você não consegue medir, você não consegue melhorar. Se você não consegue melhorar, você não consegue cobrar mais. Sempre tenha métricas a serem analisadas para que você consiga medir e mostrar o resultado que você está entregando. Então, se você já entendeu como é que funciona isso, pensa escolhe uma habilidade, coloca isso para funcionar, cara. Hoje é sexta-feira, esse vídeo tá saindo numa sexta-feira. Aproveita para colocar isso em prática esse final de semana, já estuda, coloca tudo em prática. Se você quiser acompanhar mais conteúdos também sobre marketing digital, bastidores e empreendedorismo de certa forma, eu vou deixar o link na descrição da nossa newsletter, que é o Atlas News, para você se inscrever de graça lá no Substack, que a gente cria conteúdo por lá também. Você vai ser muito bem-vindo. Se esse vídeo fez sentido para você, se você ficou com dúvidas, já deixa nos comentários, vamos criar um bate-papo, um debate. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um feedback e um like aqui no vídeo. Tamo junto, grande abraço, valeu, tchau, tchau.